Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Uma palavra que eu glorifico a Deus pelo Espírito Santo de Deus me fazer lembrar dela sempre. João 3. Estou feliz de estar aqui nesta noite de hoje com os amados, com os irmãos. Confesso que eu pensei que não conseguiria, mas glorificado, exaltado seja o nome do Pai, que sempre cuida dos mínimos detalhes. E eu vou ser bem breve, mas que o Espírito Santo de Deus possa cumprir o que apraz a vontade do nosso amado nesta noite de hoje. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele não nos trouxe a essa casa de oração tão somente para a gente se reencontrar, mas Ele nos trouxe a essa casa de oração porque Ele tem um alimento do céu para a minha alma, para a tua alma. Ele tem água fresca, como Ele diz através do profeta Isaías, lá no capítulo 55. Quem tem fome, vem. Quem tem sede, vem. Coma e beba. Se não tiver dinheiro, vem. Coma e beba. E muitas vezes o ser humano, ele não consegue identificar que esta fome e esta sede de alma, essa fome e essa sede de espírito, ela só pode ser saciada pelo pão da vida. Aleluia. Pela água que jorra, que é Jesus Cristo. Aonde Ele vai dizer: mulher, se tu soubesse quem te pede água, a água que eu vou te dar, tu beberia e nunca mais sentiria sede. E aí eu fico meditando, igreja, que outrora eu pensava que curtir a vida era deixar-me ser escravizada pela minha vontade, pelo meu querer. Mas eu tenho aprendido do Espírito Santo, que é o único que tem o poder de confrontar o nosso eu, de convencer a nossa carne do pecado, do juízo e da justiça. E por esse Espírito eu tenho entendido que cada ser humano tem essa fome, essa sede e um vazio na alma e no espírito, a qual muitos procuram preencher com muitas coisas. Uns procuram preencher com as vaidades do mundo, outros procuram preencher com os vícios, outros acham que vai conseguir preencher com os bens materiais dessa terra. Mas eu tenho entendido cada dia que Ele é do tamanho da presença do Espírito Santo morando em nós
é por isso que ele disse que ele veio trazer vida, e vida com abundância. Porque muitos não estão vivos. Porque a verdadeira vida é Jesus Cristo. E então nós vamos meditar aqui na palavra que não volta para si vazia. Aleluia. O mesmo profeta Isaías, ele vai dizer que assim como a chuva desce do céu, ela rega a terra, ela faz germinar a semente e ela faz produzir. Todo lavrador, quando planta, ele planta na expectativa, na esperança que ele vai colher. Mas é a chuva enviada do céu que faz a semente nascer com mais vivacidade. E então, a palavra do Senhor, ela é hoje, para mim e para a tua vida, a chuva que desce do céu, para regar a minha e a tua vida, e para fazer germinar e dar o fruto que glorifique ao Pai. E para que essa palavra, ela não volte para o Pai vazia na minha vida, eu tenho que receber essa palavra. Eu tenho que deixar meu coração ser terra fértil. Porque se eu não deixar, quem deixar vai ser o bem-aventurado. Porque ela não vai voltar, mas ela vai achar a terra perfeita e frutífera para germinar. Você quer que hoje o seu coração, você quer que hoje o seu espírito, você quer que hoje a sua alma seja essa terra? Então faça como o salmista Davi ele fez. Eu vou abrir o meu coração e eu vou guardar esta palavra para eu não pecar contra ti, Senhor. Porque a palavra do Senhor é como um pão lançado sobre a nossa vida, que germina e frutifica em nós e através de nós. Aleluia. Jesus, ele andou na terra e ele era observado. E nós também somos. Aqui no livro de João, no capítulo 3, vai narrar uma história tão linda. E eu quero ler junto com vocês o verso 16 em destaque nessa história. Que vai dizer assim, eu creio que todos já viram, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Olha que coisa linda. Eu lembro exatamente o dia que o Pai revelou esse amor para a minha alma. Eu entrei dentro de uma igreja e foi a primeira vez que eu assisti o culto do início ao fim. E a mensageira da palavra do Senhor, ela leu essa palavra. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho amado, seu único Filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E naquele dia, quando eu percebi, eu estava de joelhos, junto do altar, onde aquela mensageira transmitia a boa semente de vida eterna.
E eu estava com a cara no pó, e quando eu levantei meu rosto do chão, eu vi uma poça de água. E depois daquele dia, minha vida não foi mais a mesma. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, é como diz a palavra do Senhor. Quem já provou desta água? Quem já comeu desse pão? Quem já pisou no Santo dos Santos? Não acha prazer em outro lugar. Não acha alegria em outro lugar. Acha só ilusão e falsidade. E quando eu digo falsidade, não é do outro. Falsidade da circunstância que talvez queira alegrar o coração. A Bíblia vai dizer que Nicodemos era o doutor da lei. Ele conhecia a palavra. Nós vamos ver no início desse capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter com Jesus à noite. E ele disse: Rabi, que é mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for comigo. Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu fico me perguntando, a pergunta de Nicodemos: pode um homem já velho voltar ao ventre e nascer de novo? E aí agora, nesse exato momento, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor por excelência, que é Ele que renova o nosso entendimento, é Ele que transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, é Ele que nos molda e vai nos deixando cada vez mais semelhante ao amado da nossa alma, onde Jesus vai dizer que nós temos que ser imitador deles, mas nós não conseguimos se o Espírito Santo de Deus não fizer. Aí eu fico pensando, eu e o Zete, na idade que eu já estou, se eu voltar para o ventre da minha mãe e eu nascer, eu vou nascer da carne novamente. Não era esse nascimento que Jesus estava falando. E agora, nesse exato momento, o Espírito Santo me faz entender que eu não posso nascer do outro. Eu não posso nascer do pastor Valdir. Eu tenho que nascer de Jesus. Eu tenho que nascer do Espírito Santo de Deus. Era isso que Jesus falava para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer do Espírito. E para você nascer do Espírito, você tem que crer que Jesus Cristo é o único caminho que leva ao céu. O profeta Isaías, ele vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto está perto, e invocai enquanto se pode achar. Nicodemos foi buscar Jesus de noite. Eu busquei ao Jesus de noite. Mas aqui ele está falando que vai haver um tempo em que alguns vão buscar Jesus, mas não vai mais conseguir achar. A Bíblia ela vai dizer que Deus ele olha para a terra e vê uma humanidade corrompida. Uma humanidade tão desobediente que ele fala: eu me arrependo de ter feito homem. Eu vou destruir essa raça. Mas a Bíblia vai dizer que ele lembra do seu plano perfeito, dos seus propósitos que não podem ser frustrados. E então ele acha uma graça que ele coloca em um homem chamado Noé. E então ele dá uma oportunidade. E ele fala para Noé construir uma arca.
E eu não lembro se eu já li na palavra que Noé pregava. Eu lembro que falava que ia vir chuva. Mas eu entendo que cada vez que Noé pegava um pedaço de madeira, e que cada vez que Noé pegava um martelo, e ele começava a bater, e ele ia formando ali na metragem, na medida, no formato que Deus mandou, eu entendo que Noé estava pregando. E então o Espírito Santo ele já fala para mim e para ti que as nossas ações também pregam, a nossa obediência também prega, o nosso andar também prega. E a Bíblia diz que Noé gastou tempo para obedecer, mas ele foi constante. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Noé termina de construir a arca, Deus envia os animais. Os animais obedeceram a voz de Deus. E aquele povo não obedeceu. Mas a Bíblia vai dizer que quem tem ouvidos, ouça. Ouça a palavra de Deus. E ela vai dizer assim ainda: ouça e obedeça. Espírito Santo de Deus nos ajuda. Espírito Santo de Deus tira a dureza do coração. Espírito Santo de Deus abate o eu e vivifica o espírito cada vez mais. A Bíblia vai dizer que Noé entra para dentro da arca com sua família, seus filhos, sua esposa e suas noras. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele fecha a porta da arca por dentro e começa a vir os pingos de chuva. E então os pingos vão se intensificando, eu entendo dessa forma. E os pingos não param de pingar, e vai pingando, pingando, pingando. E assim como demorou para Noé construir a arca, demorou pingando chuva. Aleluia. Quando aquele povo viu que a chuva não ia parar, veio o desespero. Veio o grito de socorro. Abre, eu imagino, igreja, a aflição de Noé. Porque se Noé foi um homem que Deus achou graça, se Noé foi um homem temente e obediente, Noé tinha amor no coração. Não tem como um homem ter graça de Deus e obedecer a Deus se ele não tiver amor no coração. Então eu imagino que dentro de Noé ele queria todos abrir a porta para aquele povo entrar. Mas veja que o Espírito Santo de Deus ele fala para mim e para ti: busque ao Senhor enquanto há tempo, chame Ele enquanto Ele está perto, se aproxime dEle para que Ele se aproxime mais de mim, de ti. Aleluia. Porque naquela hora Noé não podia fazer mais nada. E o dilúvio destruiu tudo. E chegou o momento que o Deus que fechou a porta por dentro abriu. E essa porta nos dias de hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a nossa arca da salvação. Jesus Cristo, Ele é a porta que ainda está aberta. E o Espírito Santo é que está enviando cada um para entrar na arca. E muitos têm recebido o convite, mas acham que vai dar tempo. E talvez essa palavra que você está ouvindo, você diga assim: essa palavra não é para mim, eu já conheço a palavra. Essa palavra é para mim e para você, porque Deus marcou um encontro comigo e contigo. E é através da palavra que Ele aviva a nossa fé, é através da palavra que Ele nos molda, é através da palavra que Ele nos liberta, é através da palavra que Ele nos purifica, é através da palavra que Ele nos vivifica, e é através da palavra que Ele nos envia. Essa palavra
aberta. E era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. Nicodemos, você pode conhecer da palavra, você pode ser um príncipe, você pode conhecer o Torá, você pode ser um estudioso, mas você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer de mim, você tem que ser gerado em mim. A Bíblia vai dizer no 17 que Deus ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Mas ele vai dizer assim, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E olha só, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Mateus ele vai dizer que a vinda de Jesus vai ser igual no tempo de Noé. Hoje nós pregamos falando, nós pregamos andando. Eu ouço que Jesus vai voltar antes daquele dia que essa palavra se revelou a mim, e eu me ajoelhei e chorei nos pés do Senhor. E eu nunca vi estar tão perto, e o sinal está tão cumprido. Eu ouso até dizer que é como se eu ouvisse os primeiros pingos de chuva. E para muitos, ele já tem voltado. Nós, todos aqui são cristãos. Todos aqui são cristãos? Todos aqui já entendeu essa confissão de fé, crer no coração, confessar com a boca? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então essa palavra é para nós mesmos. É para nós que já nascemos no Espírito. E que entendemos que os pensamentos do Senhor é maior que o nosso. E que nós escolhemos a luz. A luz que dissipa a treva que ainda está em mim. A luz que me limpa a cada dia. Para que eu torne alva, mais alva que a neve. E quando eu estiver pronta, Ele vai me levar para morar com Ele. Eu vou entrar na arca e Ele vai fechar a porta. E nós vamos morar eternamente juntinhos e juntinhos. E eu entendo que é tempo da gente fazer que nem Noé. Construir uma arca, gente. Sim. Construir uma arca. Com as madeiras? Não igual às madeiras de Noé. Mas eu ouso dizer que as madeiras é a oração. É o jejum. E que o bater do martelo é falar. Como foi declarado aqui domingo, fale para esse. Se ele não quiser, fale para esse. Se esse quiser, convide ele, vai e fale para esse outro. E assim nós vamos construindo arcas. Arcas que vai entrar a minha família, mas que vai entrar a família da Cidinha, do Vanderlei, do Ender, do Jorge. Sabe por quê, igreja? Tem família que ainda não foi alcançado por Noé. Você está entendendo o que o Espírito Santo fala para mim e para você nesta noite? E o Senhor, Ele pode sim, Ele pode achar graça em mim e em você para ser o Noé dessa família. E sendo o Noé dessa família, você vai construir uma arca e vai dizer: vem porque o dilúvio, ele não vai vir mais. Porque o Senhor, Ele fez uma aliança. E Ele disse que não mais faria isso. Mas através dessa aliança, Ele falou que o Jesus que veio à terra,
O Jesus que andou na terra. O Jesus que disse a Nicodemos: ô Nicodemos, é preciso você nascer do Espírito. O Jesus que diz assim: ó, eu me entreguei. O Jesus que diz assim: aquele que crê não será condenado. Esse Jesus que sentou com os discípulos e deu do pão simbolizando a sua carne, e deu do suco de uva simbolizando o seu sangue, deu para Judas, sabendo que ele logo em seguida ia trair, mas deu. Esse Jesus que senta com os discípulos e se dá, esse Jesus que senta com os discípulos e fala com amor: eu vou ser entregue. Os malfeitores, eles vão fazer todos os tipos de males em mim. Eu vou me entregar como uma ovelha muda. Eu não vou falar nada, eu não vou murmurar, eu não vou me justificar. Eu vou me entregar. E não é para vocês ficar tristes. Eu estou falando isso para vocês agora, porque quando acontecer, vocês vão lembrar e vai crer no que eu falei. Mas não é para vocês ficar tristes, sabe por quê? No terceiro dia eu vou ressuscitar. E todos aqueles que crêem vão ressuscitar comigo. E eu vou levar para morar com meu Pai Celestial, porque tem moradas lá. Esse Jesus, que é a nossa aliança com o Pai, que é a nossa reconciliação com o Pai. Esse Jesus que é a nossa arca salvadora, que andou na terra e que acalentou os discípulos dizendo: é preciso que eu me entregue, é preciso que isso aconteça. Pedro disse: não, jamais vou deixar para trás de mim, Satanás. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo, esse que Davi disse: não tira de mim a tua presença, ele venha. E eu vou falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai falar as minhas palavras para vocês. E vocês vão falar as minhas palavras para outros. Esse Jesus, que é a arca, que morreu e ressuscitou, e que ainda está com a porta aberta. Esse Jesus que falou para Nicodemos, para ele nascer do Espírito, que tem falado para muitos. Esse Jesus que o anjo falou, assim como vocês estão vendo, ele subiu do céu, ele vai descer de novo. E a Bíblia vai dizer que todos os olhos verão e todos os joelhos se dobrarão. Mas muitos vão se dobrar e vai reconhecer que vai ser Deus. Salomão, um homem sábio, ele fala em Eclesiastes 11, eu acho que é. Vamos abrir para ver? Eu já estou terminando. Eu falei que eu ia ser breve, mas eu gosto tanto de falar da palavra do Senhor. Eu espero no Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus esteja discernindo em cada vida aquilo que está sendo ministrado nesta noite de hoje. Porque o Senhor, ele traz a minha e a tua memória que o vazio que havia em nós é do tamanho do amor dele, que é preenchido pela sua presença, pelo Espírito Santo de Deus. O Jesus traz a nossa memória que nós fomos gerados pelo Espírito, que nós estamos dentro de uma arca. E eu sinto o Espírito Santo dizendo, convidando a mim e a você a estarmos perseverantes, vigilantes e não saindo da arca. Não saia de dentro da arca. Porque é diferente de Noé, que entrou com a sua família e Deus fechou a porta.
Nós já entramos. Amém? Nós já estamos lá dentro. Aleluia, glória a Deus. Mas a porta ainda está aberta. Isso é muito bom, né? Porque pode entrar mais gente, mais gente, mais gente. Mas a porta aberta, ela também nos convida a sair. O Senhor, Ele faz um alerta para mim e para a tua vida. Porque Ele é aquele que vê lá na frente. Ele vê o que vai acontecer quando a gente sair daquela porta. Ele vê o que vai acontecer à noite. Quantos deitam para dormir? E Ele cuida do sono e dá o descanso eterno. Outros deitam para dormir. Ele cuida do sono e lembra das infinitas misericórdias. E fala: ei, levanta, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu sinto o Pai falando assim: vigia, não saia da arca. Não importa qual sejam os convites, não importa qual seja a provação, não importa se a chuva ela ficar mais forte e o vento soprar, não saia da arca. Quem é nascido do Espírito, olha o que aqui, acho que é Salomão, né, que escreveu Eclesiastes. Foi? Foi, pastor? Acho que foi. Foi, ô Bebinho, professor? Glória a Deus. Eclesiastes 11:5 vai dizer assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por isso que Nicodemos perguntou: mesmo velho eu vou voltar para dentro do ventre? E vou nascer de novo? Nós só entendemos se for pelo Espírito. Como tu não sabes, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu não sei o que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida, eu não sei. Mas eu fui gerada no Espírito. Então eu tenho que crer que Ele é a luz, que Ele é a arca, e que eu estou dentro da arca, e que é Ele que cuida daquilo que eu não sei, daquilo que eu não tenho resposta, daquilo que os meus olhos ainda não viu, daquilo que ainda não chegou ao meu ouvido, mas que Ele pode me revelar amanhã. Porque é o mesmo Jesus que fala assim: ó, eu falo essas coisas para vocês, porque quando acontecer, vocês vão lembrar e vai crer. O mesmo Jesus que anima para a morte e ressurreição é o mesmo Jesus que lá na frente Ele vai dizer assim: eu poderia falar mais coisas para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Muitas respostas que eu e você não tem ainda não significa que Ele perdeu muito. Muitas respostas que eu e você não entendemos ainda não significa que podemos sair da arca. Não significa que podemos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Muito temor. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Deus, Ele marcou um encontro comigo e contigo nesta noite, para dizer que eu e você somos gerados nele, e que aquele que Ele recebe do Pai, Ele de maneira nenhuma lança fora, mas Ele quer apresentar o Pai naquele grande dia. Recebamos, principalmente eu, começando de mim, o fortalecimento espiritual, a firmeza e a constância pelo Espírito Santo de Deus, para permanecermos firmes
até que Ele venha e nos leve para as mansões celestiais. Os dias podem ser maus, mas Ele é o dono do dia. Ele é o dono da minha e da tua vida. E nele nós podemos confiar. Nele nós podemos todas as coisas. E eu creio que a vida de Nicodemos depois daquele dia não foi a mesma. Porque quem ouve a voz mansa e suave de Jesus, aleluia, alimenta a alma e o espírito. E quer todo dia ouvir essa voz. Lembre sempre, eu e você fomos gerados em Cristo e para o Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor juntos? Podemos, pastor? E aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo de Deus ele vá assim, completando a boa obra. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que começou é fiel para cumprir em nós até a vinda de Jesus. Pai, eu quero bendizer o teu nome, Paizinho, nesta noite de hoje. Porque o Senhor marcou este encontro conosco, Pai. E assim como tu sentou, Jesus Cristo, para conversar com Nicodemos, o Senhor conversou conosco. Talvez como Nicodemos, Pai, tem coisas que agora a gente ainda não entende. Mas assim como o Senhor, Paizinho, disse que enviaria o teu Espírito Santo através do sacrifício de Jesus. E o Senhor falou, Pai, que ia falar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ia falar conosco. E nesta noite de hoje o Senhor nos faz lembrar do quanto somos amados. O Senhor faz, Senhor amado, com que a chama da nossa fé se acenda através da revelação da Tua palavra. E nos traz a memória, Pai, que nós estamos guardados em Ti, Pai. E o Senhor, Pai, nos traz assim, Senhor, um alerta da vigilância. Por isso eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. O Senhor que sabe, Pai, os laços, embaraços que vão vir para tentar, Pai, enganar a nossa fé, Senhor, e confundir, Pai, a nossa comunhão contigo. Eu te peço que vá à frente da nossa caminhada, Pai. Da caminhada de cada um que aqui está, de cada lar aqui representado, de cada família, de cada parentela, Pai. E que o Senhor vai quebrando, Pai, todo embaraço, Senhor, e todo engano do mal contra as nossas vidas. Nos ajuda, Paizinho, a cada dia, Senhor, estarmos perseverantes, vigilantes, Pai, até que o Senhor venha, Pai. E possamos ouvir dos Teus lábios o nosso novo nome. E ouvir o convite de Ti, nos convidando para entrar e cear contigo e através, Senhor, da Tua bondade, Pai. Nos ajuda também, Senhor, como o Senhor falou nesta noite de hoje, a sermos pontes, Pai, a construirmos arcas, Pai, para as vidas que o Senhor quer colocar, Senhor amado, dentro desta arca. Quando o Senhor nos der a oportunidade, Senhor, nos dê também a coragem, a ousadia e a sabedoria, Pai, para falarmos com confiança, Senhor. E eu te peço que o Senhor já vai trabalhando no coração daqueles que vão ouvir, para que receba com bom grado e entre para a arca, Pai Santo e querido, e esteja protegido, Senhor amado, da condenação eterna. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, sela essa palavra nos nossos corações. Frutifica elas em nós e através de nós.
E te peço, Pai, que a tua bênção permaneça sobre a vida de cada um que aqui está. Sobre este ministério chamado Adoradores de Deus, Pai. Sobre cada membro, Senhor amado, sobre cada liderança. E sobre a tua noiva, Pai. Que o Senhor traga, Senhor amado, teu avivamento. Para a tua glória eu oro, Senhor amado, e te agradeço. Te agradeço, Senhor amado, pelo teu amor, pelo teu perdão. E por um presente lindo de estarmos na tua presença nesta noite de hoje, te adorando e ouvindo a tua voz. Que o Senhor, Pai, receba suave. Assim como o Senhor disse que sentiu um cheiro agradável quando o Senhor abriu a porta ali da arca e o Senhor viu a obediência de Noé. A tua palavra vai dizer que o Senhor cheirou suave. Que seja suave, Pai, este culto nas tuas narinas como sacrifício agradável a ti. Em nome de Jesus, Pai, para a tua glória, nós entregamos no teu altar. Em nome de Jesus. Você que concorda e crê, diga amém. E aplauda o Senhor.